Sejam muito bem-vindos ao nosso canal História, Canção e Análise. Antes de qualquer coisa, te convido a se inscrever. Hoje falaremos sobre o que é pós-modernidade e a sua relação com a modernidade. Inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e para impulsionar o nosso trabalho. Muito obrigado por você estar aqui. Você sabe que uma coisa que é muito importante que nós tenhamos em mente para que nós entendamos pós-modernidade, é perguntarmos primeiro em que sentido que a pós-modernidade rompe com a modernidade. E por que nós temos que dizer que é possível haver uma condição ou um pensamento pós-moderno. É necessário, então, que nós entendamos que modernidade é um conceito construído em longa duração que pega do Renascimento e que começa a ser questionado, portanto, principalmente com a Primeira Guerra Mundial. E que o questionamento se faz de maneira ainda mais contundente com a Segunda Guerra Mundial e tudo que repercutiu, tanto da Primeira quanto da Segunda, entremeada pela expansão do nazismo, do fascismo e pela crise de 29, pelo autoritarismo do Estado soviético, e que terminou, portanto, na Segunda Guerra Mundial, com os holocaustos judeu e cigano e também com as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O que a gente tem que ter em conta, portanto, é que modernidade é um conceito que se perfaz a partir da construção de uma razão que vai ter guarida científica a partir do momento que ela tem método e a partir do momento que ela experiencia para que, por meio da observação, possamos construir um conhecimento que se fizesse universal. Nesse sentido, a razão vai ser tomada na expectativa moderna, principalmente a partir da sua consagração no século XVIII, com o movimento iluminista, como o expediente que vai ser capaz de explicar as relações interhumanas, ou seja, entre os seres humanos, nas suas dimensões social, política, econômica e cultural, mas ao mesmo tempo na relação do homem com a natureza, que com a consolidação do capitalismo e que com a segunda fase da Revolução Industrial, dentro de uma perspectiva, portanto, que se fazia tecnológica, possibilita com que o homem cientificamente apreenda a natureza e a transforme em seu benefício, dando uma ideia de progresso. Por isso que a razão moderna, ela é uma razão científica, progressista, capaz de levar o ser humano a uma condição de existência diferente daquela que ele teve até então. E por isso que o século XIX é onde aprofunda a concepção moderna, ao ponto de acreditar, portanto, que nós, seres humanos, estaríamos vivendo uma bela época, estaríamos vivendo, portanto, uma bela época, porque a partir daí, a razão, com toda a sua técnica e tecnologia, seria capaz de encurtar o tempo, de comprimir o espaço com uma série de invenções científicas, que vai desde obras de engenharia grandiosas, até mesmo meios de locomoção, meios de comunicação, que possibilitassem com que o homem pudesse experimentar uma condição de vida muito diferente da que ele teve até então. Isso tudo tem que ser posto, por quê? Porque com a Primeira Guerra Mundial, essa mesma matriz racional que foi capaz de garantir ao ser humano uma condição de vida que ele jamais teve nos últimos 3, 4, 5 mil anos da sua existência, vai ser também a matriz que vai possibilitar com que milhões de pessoas sejam mortas, com um grau de violência tamanho, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerras Mundiais. E aí é quando os grandes modelos teóricos, seja o modelo democrático, seja o modelo socialista, e também, claro, a perspectiva da ciência como aquela que viria tão somente para levar o progresso, passa a ser colocado em xeque, passa a ser questionado. E esse questionamento faz com que os seres humanos buscassem uma nova condição de vida e buscassem uma nova percepção de como eles iriam construir a sua identidade perante os outros e perante as relações que os cercavam. É necessário, então, que nós entendamos que, ao findar a Segunda Guerra Mundial, você tinha uma condição de uma nova era que se inaugurava, uma era atômica, onde você tinha, do lado ocidental, um liberalismo que se fazia democrático, mas que não contemplava os interesses dos novos atores sociais, ou seja, aqueles de orientação sexual, que hoje é conceituado com o nome de orientação LGBTQIA+, ou ainda as mulheres como gênero, e também os negros e os índios como minorias que teriam direitos e que historicamente foram solapados na sua condição de existência. Do lado oriental, você tem
na Europa, uma experiência socialista que se fazia muito autoritária e que também aniquilava a perspectiva do ser humano e do indivíduo. E é quando, portanto, esses novos atores, e diante do fato de que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, elas geraram, sem sombra de dúvida, uma perspectiva de que a razão não viria tão somente para levar o ser humano a uma condição de progresso, é quando surgem pensadores que entendem que a perspectiva das balizas, dos alicerces modernos para a explicação da relação do ser humano com a natureza e do ser humano para com o próprio ser humano dentro dos vieses social, político, econômico e social, já não fazia mais, de fato, capaz, pertinente para atender às demandas que se suscitavam a partir da década de 60 e 70. E é quando, portanto, a partir de uma série de novas demandas, que no mundo soviético vai repercutir na Primavera de Praga, e que no mundo ocidental, com o movimento de maio de 68, o movimento hippie nos Estados Unidos, o movimento negro, o movimento dos feministas, das feministas, juntamente com o movimento gay, que a partir de lá, claro, ganhou uma nova performatização para entender não só com o nome mais de movimento gay, mas de comunidade LGBTQIA+. Todos esses novos atores que já não mais acreditavam nos grandes modelos teóricos e também já não acreditavam mais naquela concepção, até então muito otimista, da ciência e da razão, que viria para necessariamente levar ao progresso da humanidade, eles vão suscitar uma nova condição, uma nova experiência que está para além dos alicerces modernos. E aí é quando surge, na perspectiva de muitos pensadores, dentre os quais eu destaco três, Jean-François Lyotard, Zygmunt Bauman e Stuart Hall, a ideia de que as premissas modernas já não se faziam mais necessárias para explicar esse conjunto de relações que acometia o ser humano. E é quando surge, portanto, a experiência pós-moderna, para além da modernidade. Entende? E aí é muito interessante, porque eu destacaria aqui para você, dos três que eu citei, dois que eu acho que seria, de fato, um aporte muito interessante para que você pudesse aprofundar. Um deles é o Stuart Hall, num livro seu chamado A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, em que ele trabalha, portanto, com os pontos de descentramentos que vai fazer com que esse sujeito econômico ele vá assumindo uma nova perspectiva sociológica e depois a perspectiva do sujeito pós-moderno. Esse sujeito que assume identidades múltiplas, esse sujeito que já não é mais uma identidade fixa, uma identidade rígida, mas é uma identidade que, portanto, se multiplica dependendo do ambiente e dependendo da conveniência a qual ele está circunscrito, de acordo com a demanda que é colocada na sua vida. O que não significa dizer que, ao ser conveniente, ele está sendo uma pessoa menor. Não. É porque agora não há mais a filiação a um modelo identitário, ideológico, político, de defender a democracia e morrer por ela, ou o socialismo. Mas são identidades que se multiplicam a partir de que os ambientes fazem com que as pessoas se compreendam como pessoas que, para cada ambiente, assumam uma identidade diversificada. O Zygmunt Bauman, dialogando com Karl Marx entende que tudo que é sólido se desmancha no ar, ou seja, tudo que é sólido se rarefaz. Para Zygmunt Bauman, não. Para Zygmunt Bauman, tudo que é sólido se liquefaz. Para Bauman, na sua tese de modernidade líquida, que ele construiu a partir de modernidade holocausto, modernidade ambivalência e o mal-estar da pós-modernidade, Bauman reconhece, de fato, que existe uma perspectiva maior de nós entendermos que, dentro da pós-modernidade, as relações se tornam fluidas e, como fluidas, elas transitam de um ambiente para outro, porque as identidades já não são mais fixas. Então, performaticamente, a comunidade LGBTQIA+, garante um trânsito e garante, portanto, uma perspectiva que Michel Maffezoli chamaria de tempo das tribos. Por quê? Porque, de fato, nós nos filiamos em pequenos grupos e que, numa convergência com o pensamento de Bauman, esses pequenos grupos garantem uma fluidez, onde o trânsito sempre se faz constante entre uma identidade e outra, fazendo com que nós
já não tenhamos mais aquela concepção rígida, fixa, sólida do que entendemos como modernidade, entendeu? É mais ou menos a música do Cazuza. Meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Então a pós-modernidade se abre dentro dessa perspectiva e colocando as próprias balizas científicas em xeque. E aí é quando abre espaço para que nós tenhamos a concepção de pós-verdade, ou seja, uma pós-verdade científica onde os afetos se fazem muito presentes e muitas vezes eles colocam verdades que não são verdades eivadas de um tipo de perspectiva científica, mas são verdades que estão diretamente vinculadas aos afetos, mas que ao mesmo tempo, ao serem internalizadas e a serem reproduzidas, essas verdades dentro da pós-verdade nega a própria verdade científica. Então perceba como a pós-modernidade ela traz uma concepção onde abre espaço para que a própria construção da ciência seja negada em prol da perspectiva do afeto. O Michel Maffesoli, ele trabalha com essa noção quando ele trabalha numa obra sua, chamada No Fundo das Aparências, como que o homem estético e a perspectiva do estar junto traz os afetos para a gama daquilo que se realiza no afeto e pelo afeto. E o perigo disso é que muitas vezes aquilo que pode ser consagrado pela ciência é questionado por argumentos que não estão necessariamente vinculados a uma perspectiva racional crítica, mas sobretudo ao domínio dos afetos. E daí o perigo da pós-verdade. Entende? Então, o Bauman traz uma grande contribuição para construir a sua tese da modernidade líquida, porque ele trabalha com uma nova perspectiva de identidades fluidas e que estão ligadas à fluidez que é típica do tempo da década de 70, 60, em que nós já não convergimos mais na perspectiva de entender os grandes modelos teóricos. Eu sou capaz de matar e morrer pelo socialismo, matar e morrer pela democracia. Não, as coisas elas se restringem a uma perspectiva mais particular, em que os afetos ganham mais força, porque a fluidez fica mais fácil a partir da noção dos afetos. Tudo bem? Esse é o meu apontamento acerca de pós-modernidade para vocês. É lógico que o assunto é muito complexo. A gente tentou abordar em termos de uma problematização que não encerra jamais, mas que traz à luz alguma coisa que possa contribuir para o seu engrandecimento. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Grande beijo. É isso aí. Fica bem.